Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez no Instituto Espírita Obreiros do Bem. Estamos hoje no nosso canal, que é o IEOB Palestras Espíritas, e estamos muito felizes, continuamos comemorando os 80 anos da nossa casa, né? Agosto é o mês de comemorar o aniversário do Obreiros, estamos comemorando 80 anos, muito felizes, né? Estamos aqui nos reunindo nesse canal virtual, né, que é o YouTube. E hoje nós temos, para brilhantar a nossa palestra, né, aqui a nossa entrevista, palestra-entrevista, a nossa querida Juscelma Coelho, que é uma trabalhadora lá de Belo Horizonte, é uma palestrante, né, ela é natural de Conselheiro Pena, Minas Gerais, ela trabalha na instituição espírita Sociedade Espírita Maria Nunes, SEMAN, ela também é do Conselho do EAL, presidente do Conselho, é diretora da Editora Espírita Fonte Viva, presidente do SEM de Belo Horizonte. Estou cansado já, viu, Juscelma? Tanta coisa que você faz aí. O ideal é que você parasse por aí. Mas tem mais coisa aqui, a lista é longa. Não. Para. Tá, vou parar então, hein? Mas tem muita coisa aqui, hein? É palestrante, né? Escritora, né? Muitos livros. Não, para por aí, por favor. Vou parar por aqui, então, vou deixar a coisa mais tranquila. É a nossa querida amiga Juscelma Coelho, que nós trazemos para comemorar os 80 anos da nossa casa. Tá? Hoje nós estamos também aqui com o Fábio Moreno, novamente, e com o Luiz Carlos Sumia. Estamos aqui todos para agradecer a Juscelma, que está aqui conosco, que dispôs esse tempo com a gente sabe que ela é muito ocupada, e ela está aqui, nos agrada muito a presença dela aqui no nosso canal. Seja bem-vinda, Juscelma. Tá? E eu gostaria já de fazer a primeira pergunta para a gente agilizar o tempo, né? A primeira pergunta é o seguinte: como que você está vendo essa situação nova que nós estamos passando, essa pandemia, que mudou os nossos hábitos, né? Que mudou um pouco a cara do nosso cotidiano aí. Como é que você está passando por isso e como é que você está enxergando isso? Ok. Uma alegria muito grande poder estar com vocês e nesse aniversário da casa. E quando algumas pessoas questionam por que comemorar aniversário de casa espírita, é a grande chance que nós temos de rever toda a história do trabalho daquela instituição, e ao rever a história, nós podermos realinhar alguma proposta e, ao mesmo tempo, percebermos e mostrarmos para quem ainda não identificou isso, que há todo um planejamento do plano espiritual para se chegar até aqui. Que houve muito investimento nos amigos, através dos amigos espirituais, em favor do trabalho. Na medida que nós refletimos nisso, nós vamos perdendo aquela noção, às vezes até de vaidade, de prepotência, minha casa, e estou fazendo 80 anos, e, de repente, nós passamos a vibrar numa faixa de muita gratidão e de reconhecimento do compromisso que temos pelo fato de estarmos fazendo parte da equipe. Uma equipe não se forma por um acaso. E se estamos aqui numa época dessa, e eu vou falar lá na pandemia, e se estamos juntos formando um grupo que compõe uma casa, há uma razão de ser nisso. E essa razão vai muito além dos 80 anos. Há 80 anos o grupo começou, mas muito mais de 80 anos, sabe-se lá quanto? 100, 120, se programou e fez com que espíritos que estavam em outros compromissos fossem se aproximando, para que, numa época dessa, estivéssemos juntos. Ainda que separados pela distância física,
mas juntos, graças à tecnologia avançada. Então, é muito importante olharmos para uma casa, a nobreza de uma casa que faz 80 anos. Não temos a estatística de quantos obsessores foram aí esclarecidos e ajudados, de quantos que entraram na casa pensando em um autocídio e que, ao ouvirem uma palavra ou lerem numa parede alguma coisa, desistiram e abriram mão. Não sabemos quantos entraram nesta casa pensando em separar-se, dividir a família, e, ao ouvir o Evangelho, conseguiu dar mais um tempo para si própria e para aqueles que estavam reunidos, né? Não se sabe quantos amigos espirituais adentraram este ambiente, quantas almas altamente nobres adentraram, ou quantas vezes fizeram isso para socorrer, para esclarecer, para dar direcionamento. Então, meu Jesus, 80 anos é algo de uma beleza ímpar e que nós não podemos passar por isso apenas comemorando a data, já é muito, mas apenas comemorando. É preciso que nós façamos uma reflexão na importância desse tempo, na importância dessa instituição, na região onde ela se encontra, né? O que se fez nessa região, o que aconteceu e o que vem acontecendo. Então, comemorar 80 anos de uma casa é um compromisso muito grande. E eu me sinto honrada de fazer parte do grupo que estamos juntos nos abraçando por esse aniversário, né? Que Jesus nos permita passar por essa dificuldade da pandemia com condições de serenidade, de harmonia física, emocional, espiritual, para, quem sabe, num outro momento, nós podemos estar juntos comemorando a data, né? Falando sobre a pandemia, realmente todo esse acontecimento, num primeiro momento, nos gerou impacto. O impacto que foi transformado susto, medo, pânico, preocupação, porque a maioria de nós, num primeiro momento, não sabia o que fazer, como seria. Acredito que se nós, eu pelo menos que trabalho tanto e corro tanto, se lá atrás, no começo, eu soubesse que eu teria que ficar 6 meses recolhida, eu possivelmente entraria num processo de aflição. Mas a coisa foi acontecendo aos poucos. Não, vai ser 1 mês, 3 meses, e quando a gente assusta, já estamos aí quase, praticamente. Eu estou recolhida, enclausurada, desde o dia 13 de março, como tantos outros, né? E este momento é um momento muito importante na nossa jornada evolutiva. Nós vamos ver que esse acontecimento trouxe consequências muito mais graves, muito mais marcantes do que, por exemplo, se fosse uma guerra de fato, usando armas e nos despedindo dos nossos amores para que eles atravessassem o mar e fossem para outras regiões. Porque ela adentra o nosso lar. Ela incomoda a todos. Ela visita a todos. Pobres, ricos, em todas as regiões, em todos os países. E estamos, então, sentindo mais ou menos a mesma coisa, todos. Todos estamos vivendo um momento de surpresas, de desafios e, ao mesmo tempo, de realizações. Na medida que fomos tomando consciência, nós nos posicionamos
como aqueles que já estavam sendo preparados, orientados para tal situação. E aí nós vamos vendo despertar em nós os valores que possuímos e que distraidamente a gente nem identificava. E temos tido, cada um de nós, a condição de resgatar em nossa dignidade individual. Nós estamos resgatando esses valores em favor do conjunto. Nossas preces têm sido muito mais profundas. Não é a prece de medo, me acode, me ajuda, mas nós já estamos numa prece em que a gente alcança o outro e pede pelo outro e pensa no outro, não só o que desencarna, mas o que está lá no CTI, na UTI, a gente não sabe se vai desencarnar ou não. Nos profissionais que estão na linha de frente e que nós muitas vezes não pensávamos que eles eram capazes de tanta coisa, inclusive alguns de sair de seus lares e ir para hotéis para poder darem o máximo de si. Eu me sinto honrada de poder participar, de ter amigos que estão fazendo isso, da gente poder participar um pouquinho na retaguarda, pelo menos com as preces, pelo menos com as vibrações, né? E isso tem nos aproximado muito mais, nós nos tornando mais amigos. E os amigos que há muito não se falavam começaram a se falar novamente. Então, é uma época que, se de muita prova, verdadeiramente, é uma prova abençoada, que está despertando em nós valores e permitindo que nós consolidemos a base de toda, vamos chamar assim, do movimento espírita. Parece que aos pouquinhos as casas vão se aproximando umas das outras, os companheiros também vão se aconchegando. Então, se de um lado é um momento impactante, não é? Um momento impactante que nos dificultou essa acomodação inicial. Por outro lado, é um momento onde despertamos valores e a gente não sabia que a gente era tão forte quanto estamos sendo, né? Então, é preciso que possamos trazer para nós a responsabilidade de espíritas, aqueles que sabemos dos compromissos, nós que sabemos da nossa jornada evolutiva, se não sabemos para onde vamos com detalhes, nós temos a certeza de que caminhamos rumo a uma condição de bem-estar, dependendo da maneira como nós agimos. É um momento em que nós, espíritas, precisamos tirar de nós todas as possibilidades de ação em favor do geral e sermos verdadeiramente instrumentos, médiuns, instrumentos dos espíritos, amigos, que contam conosco nesse processo de ajuda, de apoio, de acalmar as pessoas. É um momento de muito trabalho, que nós temos que levar isso tudo muito a sério, sem medo, porque o medo não nos faz bem. Confiar em Jesus, confiar nos amigos espirituais, entender que fazemos parte do resgate, porque se não fizéssemos parte, nós não estaríamos reencarnados agora. Se estamos aqui, temos parte, temos compromisso em tudo o que está acontecendo. Nem que o compromisso seja esse, de orar pelos outros e de vibrar paz pelos outros. Quer compromisso mais belo do que esse? Se a gente conseguir se manter forte, você está quase perdendo a paciência, alguém te liga nervoso, você consegue sair de si e acalmar aquela pessoa. Então, é um belíssimo momento de trabalho para todos nós. Eu entendo assim. Muito obrigado pela mensagem.
E eu acho que é isso mesmo. Não sabemos se pedimos para estar aqui. Mas se estamos aqui é porque precisamos, né? Estar aqui e Isso. entender o que está acontecendo. Né? Exato, exato. Ô Juscelmo, agora eu queria fazer uma volta. Eu queria ver, nós falamos do momento presente, atual. Eu queria saber, curiosidade mesmo, como é que foi o teu começo no Espiritismo? Lá atrás, quando que você teve contato com a doutrina pela primeira vez? Como é que foi isso? Conta pra gente. Tem um tempinho, né? Eu já caminhei um pouquinho. Você já passou dos Foi... 25, né? Você já passou Hein? dos 25. Não, eu não tenho vergonha de falar, eu me sinto honrada. Eu estou com 72 anos. Nossa, muito, 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 muito bem Pode conservada. falar, pode falar, pode falar. Todos nós já passamos dos 25, né? Todos nós já passamos dos 25. Pronto. E eu me tornei espírita em 1974. Então, eu tinha 20 e poucos anos. Mas eu não fui pela dor, não foi nada disso. Eu tinha uma funcionária que ela teve uma crise e a mãe dela falou assim, ela é média. E eu tinha pavor de espiritismo. E a mãe dela disse, ela é média, falou essa expressão. Ela só vai melhorar se ela for lá na União Espírita Mineira, que é a nossa federação aqui. Eu não posso levá-la onde eu vou, porque eu mexo com coisa pesada, eu mexo com quimbanda. Lá ela não pode ir, ela precisa ir lá. E a menina não queria ir, estava resistente. E eu, então, tomei aquilo por empreitada. Eu vou levá-la. E cheguei lá na União e eu fui falando ao ouvido dela, olha, vou te levar hoje para você criar o hábito. Não conte comigo, porque eu não vou ficar vindo aqui. Você sabe que eu não gosto de espiritismo, eu não quero saber. Né? E quando eu chego lá, eu sempre fui apaixonada por Jesus, sabe? Jesus, para mim, sempre, desde criança, é uma referência que tocava meu coração e me emocionava. E eu estava sem uma igreja católica para ir, porque eu estava tendo umas dificuldades, e eu estava sem a igreja. Estava com muita saudade de Jesus. Para mim, Jesus era a imagem que eu via, né? A imagem lá na igreja. E aí, eu cheguei lá na União, me sentei ao lado dela, cruzei os braços para falar, não quero saber de nada. E tinha uma pessoa falando sobre alguém muito interessante. E como eu sempre gostei muito de estudar, eu fui descruzando os braços e fui prestando atenção. Porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Eu falei, gente, eu estudo tanto, eu não estou conseguindo identificar que personagem é esse. Porque ele fez aquilo, porque ele, blá, blá. E eu pensava, mas meu Deus, eu não sabia que em casa espírita falava em Jesus. Então eu pensava em todos os personagens. Mas aí ele falava alguma coisa que não batia com aquele personagem que eu tinha pensado. Até que num determinado, já acabando o tempo, né? Ele disse, por que Jesus? Eu dei um pulo da cadeira. Eu falei, espiritismo fala em Jesus? Ao mesmo tempo, voltei a me controlar, fingindo que... Né? Quando nós saímos dali, eu falei, eu tenho que voltar semana que vem, porque eu pensei que era uma espécie de novela, e que a cada semana seguia o capítulo seguinte. Eu falei, eu tenho que vir, mas ela não pode saber que eu estou vindo porque eu me interessei. Aí eu falei, olha, eu vou voltar semana que vem porque eu estou com medo de você não comparecer e, afinal de contas, a sua mãe falou que você... E aí? Inventei uma conversa.
E lá estava no outro sábado, lá estava eu sentada novamente. E é interessante que a menina tinha uma mediunidade tão aflorada, realmente, que uma pessoa que nos viu chegando, uma trabalhadora da instituição, naquela época a mediunidade era tratada um pouco mais leve, né? Hoje, com tanto abuso, nós somos assim mais rígidos com todos os que chegam, e eu entendo que em favor do trabalho tem que ser mais severo mesmo. Mas naquela época, uma senhora médium de um outro grupo olhou e falou assim: menina, você vem conosco. E levou a moça para o grupo, um grupo mediúnico, e me deixou sozinha no salão. Quer dizer, sozinha não, o salão estava cheio. E aí eu fiquei esperando que continuasse o outro capítulo sobre Jesus, e não veio. Veio um outro assunto. Um pouco frustrada, no final, eu fui até a livraria, a importância de uma livraria na casa espírita, e eu falei assim: escuta, você tem algum livro aí que fala sobre Jesus? A moça parou e me olhou. Como, né? Vamos ter um livro. Mas você quer Jesus sobre o quê? Não, um livro aí que você tem que fala em Jesus. Obviamente, ela me deu o Evangelho segundo o Espiritismo, ela me deu a Boa Nova, de Chico Xavier, e com aqueles 2 livros, eu devorei aqueles livros. Foi assim que eu só não imaginava que eu ia cair no laço tão apertado como eu caí. E estamos aí até hoje. Com pouco tempo, eu já estava numa reunião mediúnica. Naquela época, realmente, as pessoas confiavam em quem chegava assim e tal. E daí a pouco eu estava interpretando uma frase ou outra do Evangelho, e cá estamos nós, espíritas, tentando ser espíritas. Que bela trajetória. É, por aí. Dona Joselma, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, dividir a telinha com a senhora. Como uma boa mineira, a senhora deve ter muitos causos para contar para a gente. Eu tenho um monte de pergunta aqui, mas que daria acho que umas 3 horas de prosa, mas como a gente não tem todo esse tempo, eu queria que a senhora contasse um pouquinho do contato que a senhora teve com o Chico, principalmente nos últimos dias da vida dele, que a gente sabe que a senhora teve junto dele, né? Os últimos 20 anos, de Chico, eu tive a oportunidade, eu gosto de deixar claro que eu não vivia lá na casa dele, indo lá, nada disso. Mas eu tive momentos na nossa relação inesquecíveis. Nesses últimos 20 anos, eu ia talvez umas 4 vezes por ano, ou 5, até ele, lá na casa dele, na casa mesmo, né? E almocei umas 2 ou 3 vezes lá, em situações assim de muita naturalidade, de muita fraternidade. Eu costumo brincar que os 2 últimos cachorrinhos dele, que era a Donda que cuidava, quando ele ganhou e ele não podia mais ficar com ele pediu para a Donda cuidar. E esses 2 últimos cachorrinhos foi uma coincidência tão grande. As 2 vezes que eu fui em Uberaba, um desencarnou, um morreu numa e o outro na outra, e eu pus dentro do carro e fui levar para enterrar lá no lote da Donda. Então, até isso eu tive essa alegria
de poder fazer alguma coisa que ele, se estivesse bem, teria feito, né? E então a gente procurava assim, época de frio, nós tínhamos uma equipe aqui em Belo Horizonte que fazia meia de lã para ele, e eu levava. Ele tinha os pés muito frios, levava meia de lã, e ele gostava de mate couro, que é um refrigerante específico nosso, né? Que eu falo nosso assim, de Minas. Agora ele já é mais conhecido. Ele é feito na base de mate e chapéu de couro. E o Chico gostava muito desse refrigerante. Então a gente pegava 2, 3 engradados pequenos, de garrafinhas pequenas, e levava para ele tomar uma garrafinha por dia. Era bem pequena, né? Era a conta de um copo, uma coisa. Então, coisas assim, bem pessoais. A gente tinha o cuidado. Olha, tem muita gente que vai... João Nunes falava assim, ó, tem muita gente que vai ao Chico para pedir. Vamos nós levar pelo menos uma coisinha para distraí-lo, contar uma coisa que ele ri um pouquinho, e vamos nós lá para não pedir. Não que a gente tenha o que levar, mas pelo menos nós não vamos pedir. Então a gente tinha essa prática de chegar, contava um caso, ele também se descontraía, contava um caso para a gente e tal, até que eu estava na Espanha e alguém falou assim, eu quero que você vá ali comigo, eu vou ver se eu consigo comprar umas pantufas para levar, você faz favor de levar para minha mãe. E quando eu bati os olhos nas pantufas, o pé do Chico, ela falou, o que foi? Falei, não. Aí eu contei a história, porque nós fazemos as meias de lã, mas eu tenho certeza que essas pantufas, eu não conhecia, sabe? As pantufas. Aí eu falei, eu vou levar. Mas como é que você vai fazer? Eu falei, eu não sei o número dele, eu levo 2. Uma grande e outra pequena. E a que servir é essa que vai ficar. A partir daquela data, durante os últimos 5 anos da encarnação do Chico, ele nunca mais ficou sem pantufa no pé. Haja visto que lá na cama dele tem lá, acho que a última que eu levei está lá na cama dele, xadrezinha vermelha e tal, está lá. E aí, quando eu trouxe que pedi para entregar para ele, ele mandou um recado para mim. Fala com ela que os sapatos que ela trouxe para mim não é assim, não. Ó. É assim. É assim. Gostei demais. Aquilo me motivou e eu nunca mais deixei ele sem um par de pantufas novas e outro no pé. Era assim. Então, eu estou contando isso porque naquele dia da véspera da desencarnação dele, eu falei, gente, eu estou com as pantufas do Chico aqui desde março que eu tinha chegado de Portugal. E até hoje eu não levei para o Chico, mas não é possível, eu tenho que dar um jeito. E eu tentei de todas as formas alguém para ir comigo, e as pessoas estavam muito preocupadas com o jogo do dia seguinte. E eu não achava quem quisesse ir comigo. Finalmente eu encontrei 2 pessoas que toparam ir. E eu não sabiam dirigir. Falei, tudo bem, eu dirijo sozinha. E Belo Horizonte, Uberaba, 495 quilômetros. Então, nós fomos às 3 e eu fui preparando. Olha, eu não vou poder mandar vocês entrarem, nem eu sei se eu vou entrar, porque às vezes tem algumas dificuldades e tal. E fui preparando. Quando eu parei na porta do Chico, lá estava o nosso irmão Eurípides. Eu falei, pronto, ele não vai deixar as meninas entrar, talvez nem eu. Se ele não tiver hoje bem-humorado, eu também não vou entrar. Mas eu cheguei até ele.
E como é que vai, Eurípides? Tudo bem? Eu vim trazer uma pomada e as pantufas do Chico. Ele disse assim, você entra. Eu gaguejei. Eu falei, como é que eu digo para ele não posso entrar porque eu tenho 2 amigas no carro? E como é que eu vou pedir a ele para que as outras... Eu não avisei antes, eu não preparei. Eu falei, mas, ô Eurípides, eu estou com 2 amigas no carro. Ele disse, elas entram também. Eu dei um pulo. Eu dei um pulo de alegria, voltei correndo, atravessei a rua. Corre, corre, corre antes que ele muda de ideia. E foi muito gostoso aquele momento. Nós descemos e pomada, e mate couro, e pantufa. Eu gostava de levar essas coisas, igual quem chega da roça, chega com um monte de coisinhas, né? Eu gostava de levar coisinhas para o Chico. Aí nós entramos e foi muito bonito tudo. Eu me lembro de cada palavra que ele disse. É como se fosse assim, se eu tivesse um disco de memória que gravasse, é o que aconteceu comigo. Eu me lembro de cada palavra, de cada gesto. E sentamos para almoçar, eu fiquei bem em frente a ele. Mas bem em frente, que eu chegava a suar. A energia dele me emocionava. E ali a gente almoçava e conversava. E houve muita coisa bonita naquele dia. Muita fala, muito séria do Chico. Ele disse assim que o livro é o meu tesouro. E eu perguntar, aí alguém falou, mas tesouro, Chico, é. O livro é um tesouro para o espírito. E alguém contou, ele passou a manhã folheando um livro aqui, revendo um livro ali. E outras coisas que ele foi falando, né? Alguém perguntou para ele, a vizinha, ô Chico, eu não gosto de falar desencarnar. Se eu tiver que falar que alguém morreu, eu posso falar morreu, em vez de falar desencarnou? E ele disse assim, o certo é desencarnou. O que me chamava a atenção no Chico é que ele não negociava com coisas equivocadas. As mais simples. Ele não fazia grosseria, ele não impunha, mas ele assumia o que era certo. E naquele momento ele disse, o certo é desencarnou. Mas, Chico, eu não gosto de falar desencarnou, eu quero falar morreu. Ele disse assim, vamos falar da vida? Vamos mudar de assunto e vamos falar da vida. E coisas lindas que ele falou aquele dia. E fomos lá para a Casa da Prece. Aliás, mais cedo nós fomos lá na área onde fazia o trabalho do abacateiro e achávamos que ele não ia, porque ele tinha dito assim no momento, demorar-me entre os amigos me deixa muito feliz. Entretanto, é chegada a hora de eu me retirar. E eu peço licença a vocês. Estávamos eu, as 2 amigas, o Langerton e 2 companheiros de São Paulo. E todos nós achamos que ele estava pedindo licença para sair da mesa. Só no dia seguinte é que nós nos encontramos no velório, Langerton, eu, os 2 rapazes de São Paulo, e a gente comentava, ele pediu licença a nós, representando todos os amigos do movimento espírita. Ele pediu licença para se retirar da reencarnação. E nós achamos que ele queria sair da mesa. Mas então, quando ele pediu licença, nós levantamos, bonitinho, todo mundo. Que Chico, bonitinho, vai descansar. Ele falou que era chegada a hora de se retirar. Falei, vai descansar. Quer dizer, era dedução nossa, não palavras dele, não é?
E quando nós fomos lá para o trabalho, para a distribuição, ninguém achava que ele fosse, porque nós tínhamos entendido que ele tinha ido descansar. Quando eu escuto um barulho de carro, eu falei, mas carro aqui dentro? Que eu me virei, estava ele no carro, ao lado de Eurípides. Falei, gente, mas ele não falou que ia descansar? E um amigo espiritual me disse, quem disse que ele falou isso? A senhora entendeu isso. Ele não falou que ia descansar. Eu falei, opa, o negócio está feio. Calei. E eu me lembro com muita emoção da relação dele com as crianças que passavam no colo daquelas senhoras da comunidade. Umas dava aquela sacudida nos meninos assim, mas os meninos por cima do ombro delas, das mães, olhavam para ele, sorriam para ele, porque ele também parava com o pão que ele estava entregando assim na mão e ficava olhando. E a mãe seguia, sacudindo o menino assim, e o menino olhando para os olhos do Chico. Eu estava muito em frente, mais uma vez eu estava em frente a ele. Então, foram várias as crianças que o olhavam seguidamente, e ele a elas. Ali, e outra coisa importante, o capítulo que saiu do Evangelho, mesmo que saiu à noite, capítulo 17, Sede perfeitos. O convite do Chico para que nós nos esforçássemos para alcançar a evolução maior. E ali ficamos, o Chico foi embora, e à noite, lá na casa da prece, todo mundo afirmava que o Chico não iria. E quando eu estava lá fora, perto de um banheiro que tem assim lá fora, parada, conversando, eu senti um perfume muito forte e eu pensei, meu Deus, mas como é que alguém se permite vir a uma casa espírita inundada? Essa criatura tomou banho em perfume. Que eu me volto, eu levei um choque. Era o Chico. Estava passando ao meu lado, rumo à sala. Alguém disse, vamos, José, o Chico chegou, vamos lá para dentro. Eu falei, não. Eu já tomei muito lugar de muita gente hoje, deixa eu ficar aqui fora. Eu vou ficar aqui fora. Mas, quando eu estava ali fora, alguém me chamou lá da frente. José, o meu Eurípides está te chamando para a mesa. Aí eu fui. Chico, Eurípides, uma senhora e eu. Eu era a segunda. E eu comecei a chorar. Na medida que o trabalho se desenrolou, teve o estudo do Evangelho e tal. Quando as pessoas fizeram a fila para cumprimentar, uma fila pequenina, porque, afinal de contas, era a véspera do jogo, né? Não éramos muitos. Tinha um artista de novela que estava ali, a gente já tinha conversado, o Caio Blatt, nós dois ali conversando. Aí eu comecei a olhar para a mão do Chico. E eu chorei. Porque alguém segurava o braço dele. Ele não conseguia mexer, estava tudo dolorido. E ele, com a mão nessa posição, a pessoa vinha na fila e punha a mão na mão dele. Aí ele vinha com o dedo polegar. Eu percebia que era um esforço. Mas ele dava um sinal para a pessoa que estava ali, que agradecia a presença dela e que estava desejando a ela muita paz. E as pessoas que estávamos ali, eu não sou capaz de saber quantas, em todas, homens, mulheres, crianças, punha a mão na mão dele e ele vinha com o dedo polegar. E eu comecei a chorar. E o companheiro que estava do meu lado, um amigo nosso, ele disse assim, você está chorando pela mesma coisa que eu estou chorando? Eu falei, me deixa chorar, eu não sei o que você está chorando, deixa eu quieto. E eu estava chorando. Aí ele insistiu,
por causa da mão do Chico. Aí nós dois juntos. E choramos os dois, né? Choramos os dois. Muita emoção. Aí, quando terminou, saímos, alguém veio correndo. Corre, Ju! Hoje você vai escoltar o Chico. Eu escoltar? O que é isso? Escolta para o Chico? E eu sou uma espírita que eu raciocino muito. Eu tenho profunda fé, mas eu raciocino muito, eu questiono. Eu falei, meu Deus, falei para mim mesma. E eu não me canso de confessar isso. É uma maneira de eu me penitenciar, né? Eu disse, meu Deus, esses espíritas inventam demais. Escolta para o Chico. Que é isso? Eu não sou médium vidente, mas naquele momento eu senti que uma entidade com uma aparência forte se colocou diante de mim. A senhora quer que o pneu do carro dele fure e ele fique exposto a algum fanático no meio da rua? Eu disse, não. A senhora quer que alguém cerque o carro e o filho dele não tenha condições de agir sozinho? Eu disse, não, eu já vou. E corri e falei, como é que escolta? Eu nunca fiz isso. Aí ela me disse, o Eurípides vai passar por ruas de mão única. Ele vai dirigindo mais à direita. Você fica mais à esquerda da rua, mas o bico do seu carro deve ficar mais ou menos paralelo com a traseira do carro do Chico. E assim eu fui pelas ruas, seguindo o nosso querido Chico. Uma emoção. E aí eu já estava cheia de coragem, sabe? Porque se chegar alguém e eu pego o carro e não ia jogar, mas aí eu já estava. Eu ponho a mão na buzina e aí eu já estava me preparando para ser a grande defensora do corpo físico do nosso querido Chico. Até que chegamos na porta dele e o carro dele parou bem em frente ao portão. Eu, sem desligar o carro, porque eu falei, se um fanático chegar, eu parei do outro lado da rua com o carro ligado e todo mundo desceu correndo para ir entrar para buscar cadeira de roda para ele e tal. E eu no carro, ele ficou no carro da frente e eu no de cá com as mãos no volante, porque agora eu estava numa condição de escolta do nosso Chico. E aí eu comecei a conversar com ele, mentalmente. Ah, Chico, se eu pudesse. O quanto eu gostaria de proteger você. Não essa bobagem aqui na rua, mas de deixar você descansar uns dias. Tanta dor, tanta coisa em cima de você. E naquele momento eu levei um susto. O Chico estava cheio de dores. Ele estava todo duro. Mas naquele momento ele foi virando aos pouquinhos, aos pouquinhos. Eu falei, Jesus, o Chico está virando. E ele levantou o braço que não estava movimentando. E ele faz um sinal de cumprimento e abaixa o braço. Eu fiquei em aflição. Eu pedi a Deus, não deixa que eu pense bobagem, para que o Chico não capte as bobagens que eu pensar. Eu preciso pensar em coisas positivas para que ele capte coisas de amor, coisas de fraternidade. E foi assim que o pessoal veio, pegou o Chico, levou para dentro, e eu fui para casa, na casa onde eu estava hospedado, parecia que eu estava ainda num outro mundo vibratório. No dia seguinte, viemos. O pessoal não deixou que eu saísse antes que o jogo acontecesse.
E eu estava muito calada, muito ansiosa. Puseram uma bandeirinha na minha mão para pular quando o Brasil fez o primeiro gol. Eu enrolei a bandeirinha toda. Gente, olha o que a Joselma está fazendo com a bandeira. Eu enrolei a bandeira, que eu estava tensa. Eu não sabia por quê. Viemos embora quando terminou o jogo. Quando cheguei na garagem da minha casa, eu vim muito devagar, porque eu estava sentindo uma dor de uma hora para outra, uma dor muito forte na região do baço. E eu não estava suportando, nunca tinha tido aquela dor. Parecia que eu ia rolar no chão de tanta dor. E as outras não dirigiam. E eu combinei com elas, eu vou bem devagar, qualquer coisa que acontecer, dei as dicas do que elas poderiam fazer no carro. Eu fui chegar em casa, já eram umas 5 horas da tarde, 4h30, 5 horas. E quando eu abro o portão, o telefone começa a chamar. Eu falei, mas parece que esse povo adivinha que eu estou em casa. E aí eu pensei, meu Deus, mas que impaciência. Depois de um fim de semana de tanto amor, eu não estou paciente com o telefone que chama. E aí eu parei o carro, corri, atendi. E era amigos de Uberaba. Joselma, volta para trás. O nosso Chico foi embora. Então, essa é a minha experiência daquelas últimas, vamos chamar de 24 horas da encarnação do Chico. Obrigado. Tá bom, tá bom. Já que a gente está falando do Chico, e eu vi uma das suas palestras que você fala que ele distribuía as pomadas do vovô Pedro, né? Para muita gente. Eu queria que você contasse um pouco dessa história da pomada, como que isso aconteceu e como que o Chico se tornou um distribuidor gratuito dela, né? Não só um distribuidor, mas também um motivador ao trabalho. Eu começo dizendo que eu, particularmente, eu já falei umas 2 vezes aqui das minhas exigências, eu achava que pomada não tinha nada a ver com espiritismo e eu nem falava o nome da pomada. Criteriosamente, eu não falava. Eu era opositora da pomada. E nós tínhamos chegado ao Maria Nunes em fim de 80, princípio de 81, e aí o Nunes me levou para conhecer o Chico lá em Pedro Leopoldo, e uma pessoa aqui de Belo Horizonte, na época tinha um certo recurso, ela falou, era ela que comprava a matéria-prima para fazer a pomada. E ela disse assim, eu quero levar uns potes de pomadas para o Chico. E eu me lembro que ele levou uma caixa com 330 ou 300 pomadas. O Nunes não tinha falado na pomada com o Chico e ele disse assim, nós somos muito amigos. Eu não quero que o Chico se sinta, por causa da nossa amizade, ele se sinta constrangido a falar em pomada por causa da amizade. E ele não tinha apresentado a pomada a Chico. E a pomada já tinha 9 anos, que fazia um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e não se tinha falado com o Chico. E esse amigo do Nunes foi ao Uberaba levando aquela caixa. Naquela semana, o Nunes recebeu uma carta, que está comigo essa carta, e o Chico disse assim, Nunes, meu amigo, por que você me deixou tanto tempo sem conhecer a pomada vovô Pedro? E a partir dali, o Chico mandava pedir, mas ele também mandava as pessoas que chegavam até ele
e ele dizia, olha, lá em Belo Horizonte tem uma casa que tem uma pomada, e dava o nome da casa, dava o nome da instituição, e as pessoas chegavam até nós para pegar pomada. E aí tem uma das cartas, estão todas comigo. Ele dizia assim, Nunes, agora ninguém sai de perto de mim de mãos abanando, porque agora eu tenho a pomada para dar para as pessoas. Eu ando com os bolsos do paletó cheios de potinhos de pomada. Quando a pessoa termina de falar comigo, que eu vejo que ela precisa, eu dou um potinho para ela levar. Então, isso fez com que o Chico naturalmente passasse a distribuir a pomada. E os primeiros postos de pomada que nós tivemos que abrir, inclusive por orientação do Chico, nós fomos até ele, Chico, eu me lembro que eu com esse meu jeito assim, à vontade, Chico, você está falando muito na pomada, nós não estamos dando conta de tanta gente que chega pedindo pomada. Ele riu e disse assim, Dr. Bezerra está aqui do lado, dizendo que é chegada a hora de delegar. Vamos buscar casas espíritas idôneas, com folhas de serviço na caridade, e delegar a essas casas a autoridade, a autonomia, para também produzirem a pomada acompanhada por vocês. E foi assim que nós fomos abrindo devagarinho. Os primeiros postos, ele dizia com as pessoas, tem um grupo lá em Belo Horizonte, procura eles estão fazendo a pomada. E falava com a gente assim, tem uma pessoa lá na Vila Mariana, em São Paulo, que ele está até interessado em fazer, vê se vocês conhecem ele, quem sabe. Ele nunca deu ordem para que nós fizéssemos assim. Ele nos sugeria e deixava que a iniciativa fosse nossa. E foi assim que o nosso trabalho cresceu, graças a João Nunes Maia. E ainda foi ele que, quando o Nunes não sabia o que fazer com os livros que ele estava psicografando, ele disse assim, Nunes, não deixe seus livros sem pai. Acompanhe os seus livros. Vocês vão fundar uma editora. E o Nunes falou, mas Chico, nós não temos dinheiro para isso, não. Ele disse, arruma um grupo de sócios. Eu faço questão de ser o sócio número 1. E vocês, com o dinheiro que entrar desses sócios, vocês comecem a publicar os livros. Depois, com a venda de livros, vocês prosseguem publicando os outros. Então, o Nunes, o Chico, foi o sócio número 1 da editora Fonte Viva. E é por isso que eu luto por ela, em homenagem a ele, gratidão a ele. Eu luto por ela, porque ele foi o sócio número 1. Todo mês a gente recebia um envelope naquela época podia ter dinheiro nos envelopes, que não havia tanto problema, né? Então, ele embrulhava uma nota ou um cheque num papel assim fino, ele embrulhava e punha no envelope e mandava para nós. Todo mês a gente recebia. Durante 2 anos, nós recebemos a doação de 10 cruzeiros do Chico. Que maravilha essa história, hein? Realmente o Chico é um espírito especial, né? Felizmente, a gente teve a felicidade de ele ter reencarnado aqui na nossa pátria mãe, né? Graças a Deus. Muitos exemplos. Ô, Juscelma, para seguir na mesma linha, nós estamos, o tempo tá indo, né? Se esvaindo, e você tem compromisso, e nós também temos o compromisso com você de te liberar. Mas eu gostaria de saber, essa pomada, como é que funciona o trabalho, como é que é feito,
esse trabalho? Para que se aplica essa pomada? Só para a gente poder passar. Com certeza, outras pessoas também estão curiosas, né, que ouvirem essa entrevista. Então, explica um pouquinho para a gente como é que funciona. Inicialmente, a João Nunes Maia recebeu a fórmula dela num centro espírita Campos Vergal, num antigo leprosário, Santa Isabel. E, inicialmente, a informação dos espíritos é que era para as ulcerações dos corpos dos nossos amigos que estavam internados. Mas o Chico começou a mandar carta para nós e dizia assim: doutor Bezerra falou que serve para isso e isso também. Na outra vinha, doutor Bezerra falou que serve para isso, para isso e para isso. E tem muitas e muitas histórias lindas. Tem uma que me fez abrir mão daquela resistência que eu tinha com a pomada. Porque, primeiro, o Chico começou a escrever para mim, eu fiquei admirada. Eu falei, gente, mas por que o Chico está escrevendo para mim? Ele tinha que escrever para o Nunes. Ele não me conhece tão pouco, por que ele está escrevendo para mim? Ele me escrevia e contava a história da pomada. Aí eu pensava, eu cheguei num ponto que eu falei, mas se ele, essa criatura maravilhosa, fala na pomada, que prepotência é essa minha de resistir? E foi aí que eu quebrei a resistência. E tem uma que é muito bonita quando ele escreve nessa carta dizendo que os trabalhadores da roça que estavam em casa sem condições de trabalhar por causa de bicho no pé, que a pomada tinha feito caírem todos os bichos do pé, e que as pessoas voltaram a trabalhar com dignidade para sustentar suas famílias. E que outras que estavam com problemas sérios, né, com infecções e inflamações na boca, que, por recomendação dele também, dos espíritos, que usaram a pomada na boca, que elas também tiveram as gengivas cicatrizadas e elas puderam voltar para o trabalho tranquilas, sem dor, e poder manter suas famílias com a dignidade de um trabalhador. Isso me fez chorar muito. E, a partir dali, eu passei a olhar a pomada com olhos de muito respeito e de muita gratidão. Hoje, nós já não sabemos dizer para que serve, no sentido de que as pessoas, pela fé, vão utilizando e a gente é surpreendido, usou para isso, usou para aquilo. Nós temos o cuidado de não estimular o fanatismo. A pomada não é vendida, é distribuição gratuita, e cá para nós ela fica caríssima. Nós, para fazermos 50 mil potes de pomada, nós gastamos quase 40 mil reais. Porque a vaselina e a lanolina, preço de dólar. Fora as outras coisas que a pomada possui. E, para você ter uma ideia, só nós, na nossa casa, fazemos 4 vezes ao ano 50 mil potes de cada vez. Então, porque ultimamente, nossa, ela é usada de toda forma, em todos os lugares, nunca antes imaginado, né? E ela não tem nenhum ritual quando a gente faz a pomada, simplesmente a mistura de elementos, né? E a gente tem hoje 27 postos no Brasil. Nós temos em Boa Vista, Manaus, Olinda, um pouco depois de Olinda, esqueci o nome da cidade. Não é, depois de Olinda, Janga, perto de Janga, João Pessoa, Maceió, Salvador, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, São Paulo, nós temos mais de um, Limeira, e vamos por aí. É muito trabalho, hein? É muito trabalho.
É muito É trabalho. muito trabalho. É sim. Graças a Deus. Porque o dia que a gente parar, um dia eu fui fazer gracinha, escrevendo para o Divaldo, eu disse para ele, tudo bem, só estou trabalhando muito. E ele disse, agradeça a Deus você estar trabalhando para ajudar os outros e não está dando trabalho aos outros de correr para cuidar de você. Então, a gente agradece e vai. Que beleza. Juscelma, olha, nós queríamos agradecer muito a você, tá? Pelo teu carinho, pela tua disposição. E eu queria terminar, né? Você, na verdade, quem vai encerrar é você. Nós só temos a agradecer a você. Mas eu queria fazer um pedido para você. Eu tenho certeza que eu vou ouvir muito isso para a gente marcar uma outra entrevista, tá? Num outro momento. Essa aqui foi a primeira parte. Essa aqui foi só a primeira parte. Me permita. Que legal. Para a gente marcar a segunda parte, tá? Eu vou entrar em contato. Eu tenho o WhatsApp. Você não vai fugir. Não, eu faço com muita alegria, porque uma palavra que a gente diga e que ajude alguém a resgatar a sua condição íntima de ser criatura divina, essa palavra é abençoada. Uma palavra que você diz. Então, enquanto eu tiver forças, eu falo, eu não sou oradora, nada disso. Enquanto eu puder conversar a respeito da doutrina, a respeito da caridade, da fé, eu farei isso com muita gratidão a Deus. Então, pode ter certeza que é só a gente encaixar uma data, a gente volta. Legal. Então, queria agradecer a você pelo seu trabalho, pela sua alegria, pelas risadas que nós demos juntos, e as lágrimas também, que eu sou chorão e eu não aguentei de ouvir as histórias. Queria muito agradecer a você e passo para o Luiz e para o Fábio se despedir de você também. Obrigado. Um abraço grande, meu querido. Muita paz para você. Muito obrigado. Thelma, eu gostaria de agradecer em nome do Obreiros do Bem essa oportunidade que você nos deu de a gente poder conversar um pouco, né? Porque conversar sobre espíritos como o Chico, conversar sobre a doutrina, sobre as nossas verdades, né? É algo muito rico para a gente. É algo que enriquece a gente como ser humano e como ser espiritual. Então, eu espero que a gente tenha mesmo outras oportunidades de outras conversas, e eu me sinto profundamente agradecido a você ter dedicado um pouquinho da sua vida a esse momento conosco. Um grande abraço. Deus nos abençoe. Um grande abraço e leve o meu abraço a todos os companheiros do Obreiros. Muita paz. Com certeza. Eu espero também que nós possamos nos ver pessoalmente lá no Obreiros. Não só virtualmente, mas quando tudo isso passar, que a gente possa, sem máscara, no palco lá no Obreiros, ter esse contato de energia mesmo, esse calor humano que está fazendo tanta falta nessa época. Com muita alegria, com muito carinho. A gente vai sim, viu? Haveremos de ter essa permissão. Um grande abraço para você, muita paz, felicidades para vocês todos. Tá bom? Deus nos abençoe. Muito obrigado, Juscelma. E assim nós encerramos mais esse bate-papo, mais essa entrevista. Não esqueçam de dar o joinha, não esqueçam do like, né? De se inscrever, quem não está inscrito, até para pegar as outras palestras que nós estamos fazendo, as outras entrevistas. Muito obrigado e, como disse a Juscelma, fiquem todos com Deus. Que assim seja.